Olá, queridos amigos amantes da arte. Bem-vindo ao nosso canal Moagem de Letras. Hoje vamos apresentar um livro muito famoso do escritor italiano Italo Calvino. O Italo Calvino ele nasceu em Cuba, em Santiago de Las Vegas, mas de pai italiano, e com 2 anos de idade foi para a Itália. Foi um escritor muito influência, assim, mundial na Itália, inclusive do Brasil. O ciclo literário tem muita influência dele. E no período de 1951 a 59 ele escreveu uma trilogia de livros independentes, do caso O Visconde Partido ao Meio, O Barão nas Árvores e O Cavaleiro Inexistente, Ele escrevia por prazer, porque ele dizia que a diversão era uma coisa séria. Ele escrevia para divertir a ele e o público que lesse o livro dele, Esse caso do Visconde Partido ao Meio é um visconde de uma terra, no feudo, Quer dizer, esses feudos na época eram como se fossem pequenos reinados, E esses pequenos reinados, eles mandavam e desmandavam na vida dos vassalos, dos aldeões, Tanto era como fosse juiz, e ele vai para essa guerra, quer dizer, contra os turcos. É uma espécie de uma cruzada, quer dizer, das cruzadas, Quer dizer, os cristãos contra os árabes, E ele não entendia nada de guerra, foi com ele e o escudeiro dele. Nessa guerra, o escudeiro morre, logo, e o Visconde, que não entendia de guerra, foi tentar barrar os turcos, que eles tinham com canhão, ameaçando com espada. Ele levou uma canhoada, levou um tiro e caiu ali no campo de batalha. À noite, passou a carruagem do setor de saúde, Quer dizer, do setor recolhendo os cadáveres, recolhendo os feridos. E encontraram o Visconde e só a metade dele, mas a metade dele estava viva. E cuidaram dessa metade dele, no caso era a metade direita, e depois ele voltou para a terra dele, Ele voltou com a muleta, no cavalo, e ele se tranca lá na propriedade dele, no quarto. O pai do Visconde era uma pessoa muito excêntrica, ele também era desiludido com a humanidade. Ele se refugiou num grande viveiro com os pássaros, porque ele gostava de pássaro, e deixou de frequentar toda a sociedade. E ele vendo esse filho trancado, ele manda um passarinho lá no quarto dele para fazer a espionagem. E o passarinho ele vai esmagado. E o pai do Visconde, de tristeza, ele termina morrendo, E o Visconde assume essa propriedade. E esse lado direito dele, Quer dizer, o lado mau. E o Visconde ele tinha a mania de partir tudo ao meio, as folhas, os pássaros. E ele enforcava os aldeões por qualquer pequenos atritos, Quer dizer, pequenos desmandos. No caso, ele chegava tinha um carpinteiro, Pedro Prego o nome, Um cara que não tinha maldade, mas assim, tinha que obedecer ao Visconde, e chegava, inventou uma maquinaria de enforcar até 20 pessoas ao mesmo tempo, E o Visconde, todo mundo tem medo desse Visconde. Essa propriedade dele, há uma espécie do leprosário, Que é o Prado do Cogumelo, no caso, Onde os leprosos e o expulso da sociedade ficavam lá nesse prado. Esse prado era tipo uma aldeia onde eles viviam em festa o tempo todo, Em orgias, quer dizer, já que não tinha mesmo perspectiva, então vamos aproveitar a vida até o último minuto, E o Visconde sai fazendo suas maldades, matando pessoas, tomando posse, esse lado direito, E até que um dia aparece um Visconde esbulhambado, fazendo bem. E todo mundo com medo, mas depois reconhece que é outra pessoa, que é o lado esquerdo. Esse lado direito e esquerdo não é à toa. O Italo Calvino ele participou da resistência na Segunda Guerra Mundial contra o fascismo. Então o fascismo era o lado direito. Então o lado direito era o lado mau. E o lado esquerdo, que ele se associou ao comunismo, se filiou ao comunismo, era o lado bom, o lado esquerdo. E o lado esquerdo, o povo começou a amar ele, ele fazia muito bem, ele doava a roupa do corpo, fazia tudo, mas se tornou muito intrometido, se intrometia em tudo. Acabou essas orgias do Prado do Cogumelo, quer dizer, o povo lá, os leprosos, ficaram
porque ele disse que era pecado isso aí, essas orgias, né? O povo ficou triste, né? Quer dizer, além de doença, não podia nem se divertir. E se interferia em todos os negócios do povo. Pois é, tinha os huguenotes, que eram um povo de ascendência francesa, que eles tinham fugido por causa de questões religiosas. Eles viviam da agricultura. E esse lado esquerdo, quer dizer, que era o lado bom, falava que eles tinham que dividir a terra, né, quer dizer, a safra dele com os mais pobres, né, quer dizer, só que eles plantavam para subsistência, para o lucro deles, né, quer dizer, ele não era para dividir com ninguém, mas o comunismo tinha isso, né. Chega um período que os dois se tornaram antipatizados. Ninguém queria saber nem do lado bom, nem do lado ruim, né. Essa história é contada pelo sobrinho bastardo do Visconde, né, que a irmã dele tinha um caso amoroso com um caçador e teve esse menino, e o menino era criado solto. Esse Visconde, o lado direito, era tão mau que ele, até a ama de leite dele, a mulher que criou ele, apresentando sinais de velhice, ele expulsou para esse prato do cogumelo, dizendo que ela estava leprosa, e na verdade ela não tinha lepra, né? Essa ama, a função dela, quer dizer, ela além de criar os meninos, era também a mulher que iniciava esses jovens na vida sexual, né? Quer dizer, ainda tinha isso aí. Então esses dois lados se tornaram antipatizados. Ninguém queria saber nem do lado mal, que chegava destruindo tudo, e nem do lado bom, que metia muito o nariz no negócio dos outros, né? Quer dizer, na verdade, sem que o Ito Calvino explicasse, né? Quer dizer, não botou nenhuma menção, mas o comunismo ele se interfere muito realmente na vida dos outros, né? Quer dizer, você não tem uma livre iniciativa, né? O Estado é que administra teus bens, né? Terminou havendo essa contradição. Aí um dia, por uma disputa de uma moça, há um médico na região, né, que é muito amigo desse menino, que conta a história. Esse médico era o médico do navio, do Capitão Cook. O Capitão Cook era um capitão muito famoso na Inglaterra, que ele fazia várias viagens, explorações. Mas esse médico não entendia nada nem de medicina e nem de água, né? Quer dizer, nem nadar ele não sabia, né? Um dia ele vai empurrado dentro do lago e está morrendo afogado, e alguém estende, que foi do caso do Visconde, o lado bom, e alguém estende uma bengala e ele fica desconfiado que foi o lado bom que salvou ele, né? O lado mal empurrou. E um dia esses Visconde, eles querem casar com uma moça, uma camponesa, né? Uma gordinha, né? Que é muito amiga dos bichos, né? Os bichos fazem tudo por ela e eles fazem um duelo de espada, né? Quer dizer, cada um apoiando metade do corpo numa muleta, sendo que o lado bom precisa de muleta e o lado mal também. É uma espécie do médico monstro, só que na mesma pessoa, dividido. O lado bom é o lado esquerdo e o lado mal o lado direito, né? E na briga eles se cortam. Jorra o lado inexistente, os vasos abrem, esse médico costura eles e o Visconde volta a ser o que era, né? Nem bom, nem mal. E a vida prossegue. E o fato é que esse lado de ser bom e mal, todos nós temos, né? Como se fosse, a gente tem um anjinho e um diabinho, né? Esse anjinho, por ser muito puro, às vezes ele bota a gente em situações complicadas, né? Quer dizer, para a gente confiar em situações que não deveria confiar. E o diabinho que normalmente nos empurra para a maldade, mas às vezes ele nos salva de várias frias, né? Aí resta essa nossa opção de ser mal ou bom, né? Que é uma opção do ser humano, quer dizer, nem sempre é opção, né? Às vezes até a própria natureza da pessoa. Como leitor voraz, o Ito Calvino também era antologista, como essa coletânea que ele fez, né, de contos fantásticos do século XIX, escolhido por Ito Calvino, que foi editado pela Companhia de Letras. Aqui existem contos bem interessantes, né? Tem O Homem de Areia, de E.T. Hoffmann, um escritor de terror, livro góticos alemão, né? Que um dia eu gostaria de apresentar, dependendo da oportunidade. A Morte Amorosa, por exemplo. Théophile Gautier, um famoso poeta francês, né? Que é uma vampira que se apaixona por um humano e ele dá uma vida muito boa, né? E O Demônio na Garrafa, de Robert Louis Stevenson, né? No caso,
tipo uma garrafa de Aladim. O cara, ele vende uma garrafa que ele faz os desejos dele, o gênio da garrafa, né? Mas se o dono da garrafa morrer antes de passar essa garrafa para alguém, ele vai para o inferno. Quer dizer, o último que vai ter essa garrafa vai para o inferno. Então são contos que eu espero uma oportunidade de um dia também poder apresentar. Desde já agradeço a atenção por ter acompanhado nosso vídeo. Dê um like, faça sua inscrição e vamos acompanhar muitas jornadas interessantes pela frente.